vocês não precisam procurar impressões digitais. Sabe por quê? Porque eu usei foi essas dicas. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, mas hoje é uma ocasião muito especial. Hoje é o 100º episódio da série. Nós vamos falar mais sobre isso lá no final, acho que eu tenho muita coisa pra dizer, mas são 100 episódios nessa série, estamos numa segunda temporada e é extraordinário olhar para esse número. É um número muito valorizado nos Estados Unidos quando você chega a 100 episódios e eu não poderia deixar passar em branco aqui e por isso eu escolhi esse caso especificamente para que representasse esse 100º episódio, porque essa história ela tem momentos muito impactantes, então ela tem mistério, ela tem emoções muito fortes para falar com vocês e eu acredito que a história vai dar uma mexida aí, então se prepare, a gente tem muito para discutir ainda e tem uma história incrível pela frente. Hoje, nesse momento, eu gostaria de agradecer a Regiane Evangelista, que fez uma contribuição pelo Valeu, mecanismo disponibilizado aqui pelo YouTube. Eu agradeço muita gentileza, o carinho de estar semeando aqui no canal e eu desejo que você possa ser retribuída, recompensada de uma forma muito abundante na sua vida, tá bom? Lembrando que se você quiser conferir os outros episódios, se você ir na página inicial, você vai achar tudo de forma categorizada, as playlists, as minisséries do 24 Horas na Mira, né? A série irmã aqui do Na Mira, e você precisa conferir, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vai lá, você consegue encontrar tudo sem o menor problema. E a gente vai começar esse caso agora. Ela estava na casa dos 20 anos, sem teto, sem dinheiro, morando em um carro velho com 2 filhos pequenos. O pai não estava por perto e ela estava grávida de novo. Grávida de 9 meses. Mas ela não mostrava muito. Ela vestia roupas largas contra o frio do inverno. Ela sabia que ninguém poderia dizer que ela estava grávida. Aquele segredo era solitário, era uma bênção, era uma maldição, e ela sabia de tudo isso. E ao mesmo tempo era demais. Eu não posso ficar com esse bebê. Era o que ela mais discutia consigo mesma. Não há dinheiro para fraldas, para fórmula, para roupas bonitas, nem para qualquer roupa. Um filho tinha paralisia, o outro era pequeno, e ela pensou, eu quero mais do que isso para esse bebê. Então, quando chegou a hora, ela deixou os filhos com uma amiga. Ela deu uma desculpa para passar a noite fora. E no dia seguinte, sábado, antes do dia de ação de graças, ela estacionou em um estacionamento vazio e deu à luz às 5 horas da manhã. Ela estava com frio e sozinha. E então ela olhou para sua nova filha e elas choraram juntas. Quando o céu escuro ficou cinza, ela dirigiu pelas ruas de Anaheim, na Califórnia, em busca de sinais de vida. E ela então encontrou em um supermercado Alfa Beta, em uma rua movimentada a 10 minutos da grande meca secular da cidade, a Disneyland. Ela viu trabalhadores movimentando-se pelo mercado, preparando-se para abrir para um novo dia. E então ela sentiu em seu coração que aquela era a sua única chance. Quando ninguém estava olhando, ela colocou a sua bebê, que tinha apenas 2 horas, e estava enrolada em um cobertor amarelo desbotado, perto de uma caixa de leite ao lado das latas de lixo encardidas da loja. Ela então se afastou, entrou no carro e foi embora.
dentro do seu coração, ela disse: alguém vai encontrá-la. Em breve, e com certeza. Em poucos minutos, o zelador do mercado seguiu o som de um choro suave até as lixeiras. Ele então olhou para uma bebê de cabelos escuros em uma caixa de leite. A bebê, manchada de sangue e líquido amniótico, estava em um pedaço de cordão umbilical ainda preso e colocado sobre a pequena barriga. A temperatura pairava na casa dos 50 graus naquela manhã, e o cobertor minúsculo não conseguia proteger as mãos da bebê, nem os pés, nem o seu rosto. Os seus dedos das mãos e dos pés estavam frios ao toque e tingidos de azul. O zelador então gritou por socorro e outros funcionários da loja correram. Uma pessoa tentou aquecer as mãos pequenas da bebê nas suas, enquanto uma colega de trabalho voltou correndo para dentro para chamar a polícia. O primeiro policial no local colocou a bebê em sua viatura e aumentou o aquecedor o mais alto possível, até que os paramédicos chegaram e levaram a bebê ao hospital. Ron Valverde, um dos policiais respondentes, tinha visto muito até aquele ponto em seus 10 anos no departamento de polícia. Mas ele nunca esqueceu a visão daquele bebê azul de frio. Ele e outros policiais voltaram ao hospital para ver como a bebê estava, porque aquilo chocou as pessoas. Terminada a agitação no mercado e a jornada de trabalho ter recomeçado, ninguém no Alfa Beta notou, uma hora depois, quando uma mulher, com uma expressão ao mesmo tempo angustiada e furtiva, passou pela loja, olhando para as lixeiras. A mãe voltou para garantir que a sua bebê havia sido encontrada. Satisfeita, ela partiu e nunca contou a ninguém, nem mesmo a seus amigos, nem a seus familiares, sobre o bebê que ela havia deixado. O pai nunca soube que ela esteve grávida. No hospital, os neonatologistas verificaram o estado da bebê. Além de um leve caso de hipotermia, ela estava perfeitamente saudável. A resposta oficial muito praticada ao abandono de menores entrou em ação. A polícia iniciou uma busca pelos pais, enquanto a agência de serviços sociais do condado procurava um lar temporário. No dia seguinte, o jornal local Orange County do Sunday apelidou a bebê de Bebê Alfa Beta. Naquela época não havia nenhuma lei de porto seguro que permitisse a uma pessoa abandonar uma criança indesejada em um corpo de bombeiros ou em outro local protegido sem a preocupação de punição criminal. Naquela época, os bebês eram deixados em estacionamentos e banheiros públicos. Devido aos seus olhos e cabelos escuros e ao fato de ela ter sido encontrada em um bairro latino, as autoridades publicaram anúncios em jornais em espanhol, procurando pela mãe. Ninguém se apresentou. Então, em fevereiro, os detetives suspenderam a busca. A bebê veio ao mundo em 21 de novembro de 1987. No mesmo dia em que outra moça estava perdendo a vida em outro lugar. Naquele dia, a história em seu jornal de domingo fez Sherry Tovo pular da mesa do café da manhã. Quando ela olhou para aquela manchete: menina recém-nascida encontrada abandonada atrás da mercearia de Anaheim, a Sherry teve uma experiência. A Sherry foi profundamente tocada. A Sherry já tinha tido experiência com abandono de menores. 5 anos antes, ela e seu primeiro marido adotaram um menino depois de ver a foto dele em um artigo do Sunday. Aquele bebê, Michael, foi deixado em um estacionamento e quase atropelado. A Sherry também criou 2 menores, que mais tarde foram reunidos com suas mães biológicas. E ela estava adotando o segundo menino, o Anthony, quando leu sobre a bebê
alfabeta. Ela queria muito uma filha. E ela disse, essa é a minha garota. Mais tarde, naquele dia, ela conversou com assistentes sociais em uma feira de adoção. E logo ela estava fazendo ligações semanais para o Warrenwood Children's, que era o abrigo do condado para menores violados e abandonados. E ela perguntou sobre a bebê alfabeta. E ela perseguiu as assistentes sociais. E era Natal, e a essa altura a equipe chamava a bebê alfabeta de Baby Noel. As visitas começaram quando a bebê completou 2 meses. A Sherry, uma enfermeira, ia diariamente balançar, alimentar e cantar canções de ninar. Então, em 2 de fevereiro de 1988, a Sherry trouxe sua filha para casa. Essa menina recebeu o nome de Kyla e prosperou em seu lar adotivo. Embora aprender a história do seu abandono tenha sido difícil, eventualmente a mágoa e a raiva deram lugar à crença de que havia uma razão para ela não ter sido colocada dentro da lixeira, mas ao lado dela. Ela não tinha sido jogada fora. Ela foi deixada para ser encontrada, deixada para uma vida melhor, deixada para ser salva. Depois de crescer, servir no Afeganistão e enfrentar feridas graves de uma explosão de bomba que a afetam até os dias de hoje, ela voltou para casa para começar a sua própria família. Problemas crônicos de saúde que ela achava que poderiam ser herdados, como queda de cabelo e eczema entre eles, despertaram em Kyla o desejo de buscar sua própria história de origem, suas próprias raízes. Então, em 2014, ela se conectou por meio da mídia social com Cici Moore, que havia deixado a atuação para se tornar uma pioneira no novo campo de genealogia genética. Cici e um pequeno grupo de outros cientistas cidadãos estavam transformando o antigo hobby de construir uma árvore genealógica em uma potência de desvendar segredos, alavancando o alcance e o rápido crescimento da indústria de testes genéticos de consumo para fazer algo novo. Usar o DNA para encontrar pessoas que não estavam realmente em nenhum banco de dados do DNA do consumidor ou da justiça criminal. A Cici fez a Kyla cuspir em um tubo e enviou para a empresa de DNA do consumidor 23andMe. Os resultados combinados com a combinação de registros de arquivo e postagens de mídia social da Cici permitiram que ela fizesse engenharia reversa da árvore genealógica da Kyla, finalmente colocando-a em contato com sua mãe biológica em outubro de 2014, e seu irmão, e também outros parentes biológicos. A Kyla amou como ela foi criada e quem a criou, mas conhecer seu irmão foi um momento de mudança de vida. Ela não estava preenchendo um buraco, porque não havia buraco, mas isso a ajudou a se entender melhor. Ela disse, finalmente eu fiz sentido. A maneira como eu ando, a maneira como eu penso, coisas que eu faço, a música que eu gosto. O meu irmão é um espertinho e eu sou uma espertinha. Até meu cabelo fino, ele também tinha eczema. Naquela primeira reunião, ela disse ao irmão, você sou eu e eu sou você. Durante o encontro emocionante com a mulher que a abandonou, a ex-bebê alfabeta ofereceu perdão à sua mãe, enquanto a mesma disse que ainda não havia perdoado a si própria. A mãe biológica da Kyla nunca havia contado a ninguém sobre a gravidez, sobre o parto, sobre o abandono. Tudo veio à tona a partir dali. O pai biológico da Kyla, que nunca soube de sua existência, infelizmente faleceu alguns anos antes, em uma perseguição policial em alta velocidade. A mãe, então, revelou a história e como voltou naquele dia para ver se a filha havia sido encontrada. E a Kyla perguntou a ela, se eu ainda estivesse lá, você teria me levado? E ela disse sim. Então a Kyla
convidou seus parentes recém-descobertos para a festa de aniversário de seu próprio filho. Isso vários meses depois, com a presença da Cissy também. E ela disse: olha, eu tive uma vida incrível enquanto crescia, mas agora eu me sinto completa. Essa saga deu a volta total. Desde as manchetes de primeira página sobre a descoberta da bebê Alpha, pouco antes do Dia de Ação de Graças de 1987, até a reunião de família, 27 anos depois. Mais uma vez, na primeira página. E os destaques se voltaram para Cissy, porque ela havia conseguido algo inédito. Ela solucionou um crime apenas por meio de genealogia genética com técnicas de sua própria criação. Não que ela discutisse isso em termos de uma investigação criminal. Para ela, era uma busca pela identidade de uma enjeitada. Uma busca para reunir a bebê e a mãe biológica. Mas abandono de menor é crime, e é assim que teria sido tratado no início, se a bebê Alpha-Beta tivesse ficado muito tempo sozinha no frio. Então seria uma investigação de homicídio. Uma que permaneceu em caso arquivado, sem solução, até que Cissy apareceu. A importância total da sua realização, dos seus métodos com a Baby Alpha Beta, não ficaria claro para ninguém nos próximos anos, nem mesmo para a própria Cissy. Até que seu caminho se cruzou com um detetive de casos arquivados chamado James Scharf. E é aqui que nós damos mais uma volta no tempo. No dia 18 de novembro de 1987, Jay Cook e sua namorada de colégio, Tanya Van Cuylenborg, pegaram a balsa de Victoria, no Canadá, para o estado de Washington, para acampar. O Jay tinha 20 anos e a Tanya tinha 17. Era a primeira viagem deles juntos e eles planejaram uma escapada romântica, ao mesmo tempo que eles iriam buscar uma nova fornalha para o serviço de aquecimento e reparos da família do Jay. Mas em algum momento durante a jornada, a viagem tranquila de Jay e Tanya se transformou em um violento pesadelo. O Jay estava dirigindo a van do seu pai. Testemunhas relataram tê-lo visto saindo da balsa e seguindo para o sul da rodovia 101. Ele foi localizado na cidade de Hoodsport por volta das 20 horas. E uma hora depois, na cidade de Alien. As autoridades pensaram que ele estava indo em direção a uma segunda balsa de Bremerton para Seattle, mas o casal nunca chegou ao fornecedor do forno. Era apenas uma viagem noturna. O Jay e a Tanya eram esperados em casa no dia seguinte, mas não houve sinal. Se Tanya se atrasasse para alguma coisa, ela sempre telefonava. Então, quando a Tanya não ligou na noite seguinte, quando eles deveriam estar voltando, a mãe dela ficou apreensiva. Então, o marido William tentou minimizar isso pelo bem da esposa e provavelmente para se assegurar de que tudo ficaria bem. No entanto, no dia seguinte, quando a Tanya não ligou, todos sabiam que algo estava terrivelmente errado. A polícia esperou 3 dias antes de iniciar uma busca. O xerife na época disse: muitas pessoas estão desaparecidas porque querem. Não há evidências que indiquem de que algo aconteceu, exceto de que eles estavam fazendo algo de que queriam por sua própria vontade. Mas então, quando ficou claro de que eles não estavam sumidos porque queriam, as coisas ficaram sérias. Os investigadores rastrearam os movimentos do casal até Bremerton, em Washington, onde compraram a passagem da balsa para Seattle, a última etapa de sua viagem. E foi ali que a trilha terminava. Eles haviam desaparecido. Então, na semana seguinte, os membros da família procuraram ao longo de sua rota, até que o corpo da Tanya foi encontrado. O corpo da Tanya estava parcialmente vestido, em cima, mas não embaixo. Ela havia sido violada e ceifada com uma bala na cabeça. Havia alguns laços de plástico também,
perto de seu corpo. O vice-chefe, Ron Pazero, do gabinete do xerife do condado, disse na época: presumimos que esses laços foram usados para amarrar a Tânia na van. Então a polícia chegou na mãe do Jay e disse: senhora, nós não sabemos o que pensar. Nós não encontramos o Jay e achamos que ele pode ser um suspeito. Você e sua família precisam estar preparados para isso. Mas então o Jay, sua van e em um esconderijo de seus pertences pessoais foram encontrados. Um após o outro, em locais diferentes, em 60 milhas de 3 condados de Washington. Ele foi muito agredido, sufocado até o último suspiro. E um maço de cigarros foi enfiado em sua garganta. A polícia achou mais laços de plástico, as chaves da van, a carteira de motorista da Tânia e uma caixa de munição pela metade. Ficou claro que essa mesma munição é a que deu origem para a bala que tirou a vida da Tânia. As autoridades também encontraram um par de luvas cirúrgicas. Para o detetive Robert Gebo, do Departamento de Polícia de Seattle, as pistas incluíam uma provocação direta. Ele disse: esse monstro deixa para trás como um sinal para a polícia de que vocês não precisam procurar impressões digitais. Sabe por quê? Porque eu usei foi essas luvas. Esse homem tem a confiança de que não há nada aqui que o conecte com esses crimes. Pouco tempo depois que o corpo do Jay foi encontrado, o sargento Robert, com o gabinete do xerife, disse: as mãos dele estavam amarradas com alguns envoltórios de plástico e achamos que a maneira como o Jay se foi indica coisas que vimos antes dentro dos muros da prisão e as coisas que encontramos em Jay certamente nos dão a suspeita de que a pessoa ou pessoas que fizeram isso já estiveram no sistema prisional antes. Sem dizer mais nada, definitivamente isso é uma possibilidade. O sargento Robert acreditava que era mais provável que o Jay e a Tânia tenham encontrado seu ceifador na balsa das 22h20 de Bremerton para Seattle. E provavelmente a pessoa que tirou a vida deles ofereceu uma carona. Ele disse: nós não sabemos as intenções do culpado quando conheceu esses dois, mas ele queria causar algum dano e certamente agredir o Jay e a Tânia. Eu acho que, pelo que descobrimos, ele estava de olho na Tânia e o Jay estava no caminho. Esses dois eram amigáveis, jovens. Em sua primeira viagem, eles eram um alvo facilmente enganados. Eram ingênuos demais. O Dr. Robert suspeitava que este não era o primeiro crime fatal do culpado. Ele disse: eu acho que é seguro dizer que quando eles saíram da balsa do centro de Seattle, eles provavelmente estavam na companhia do homem que o ceifou. Parece-me lógico de que a pessoa tenha cometido crimes como este no passado, e provavelmente foi muito bem sucedido neles. Esse indivíduo teve sucesso. Provavelmente vai continuar fazendo isso. Houve uma cobertura massiva da mídia na época, uma caçada internacional e até mesmo um episódio do Casos Não Resolvidos. E o caso veio e se foi. Nenhuma testemunha ocular ou objetos do crime foram encontrados. Naquela época não havia torres de celular ou câmeras de trânsito para rastrear. E o DNA da cena do crime, preservado em 1987 e carregado em todas as iterações do enorme banco de dados de impressões digitais de DNA do FBI desde 1994,
deu em branco. Um sêmen foi encontrado nas calças da Tanya que não combinava com a do Jay, e o DNA suspeito foi apelidado de indivíduo A. Então, durante as férias de Natal, apenas 4 semanas após o que aconteceu com seus filhos, as famílias do Jay e da Tanya receberam uma série de cartões de felicitações perturbadoras. Eles estavam cheios de descrições insultuosas do que houve com os dois, e o autor alegou ser o responsável. Postados de Nova York, Los Angeles e Seattle, todos os cartões foram escritos pela mesma pessoa. Surpreendentemente, o DNA recuperado da vítima e o DNA retirado dos envelopes não coincidiam. O subchefe disse: olha, a caligrafia nessas cartas e nos cartões é muito distinta. E há algumas frases que são distintas também. Aleluia, Jesus, sangrento, é a frase favorita dele. Ele continua a tornar a vida dessas pessoas horríveis. Esse homem quer causar apenas mais sofrimento a esses pais que acabaram de perder seus filhos. É importante que esse indivíduo seja pego. Depois acabou se descobrindo que as cartas foram escritas por um indivíduo com problemas mentais que morava na rua e não tinha ligação nenhuma com o que aconteceu. A Leona Koch, a mãe do Jay, disse: eles estavam saindo há cerca de 6 meses. E ele estava lá e ela estava aqui. Eles viviam juntos o tempo todo. Ela era muito especial para ele. O pai da Tanya, William, disse: sabe, certamente eles eram bons um para o outro. Foi tudo que pude perceber. Eu nunca tive nenhuma apreensão sobre a Tanya estar com o Jay. E eu me senti muito confortável. Então, 30 anos se passaram. O James Scharf, o detetive de casos arquivados do xerife do condado de Snohomish, passou anos vasculhando arquivos antigos e desenvolvendo novas pistas no caso. Ele havia perdido a conta dos suspeitos que procurou, verificou e finalmente descartou porque o DNA deles não correspondia aos vestígios deixados pelo homicida da Tanya e do Jay. Ao longo dos anos, haveria muitas teorias e pistas falsas. O detetive James revelou que mais de 200 nomes apareceram em sua mesa. Então, em 2013, a história está para se curvar, através de uma mulher chamada Chelsea Rustad, que tinha 31 anos, e percebeu que não conseguia nomear nenhum de seus bisavós. E ela pensou: não é tão antigo, certo? Mas eu não consigo encontrar. Então a Chelsea, que era moradora em Towin Walter, em Washington, entrou na internet para construir sua árvore genealógica. Ela aprendeu que suas raízes se estendiam do estado de Washington até Dakota do Norte e de volta à Noruega. E ela encontrou novos parentes e se conectou com eles nas redes sociais. Mas então havia um primo, de segundo grau, com quem ela nunca conseguiu falar. E seria esse primo que mudaria sua vida para sempre. Havia uma foto de Halloween de quando ela tinha apenas 5 anos, que colocou todo o processo em movimento. Ela pensou, sabe, sempre há um galho da árvore em que há um indivíduo sobre o qual há pouca informação. E eu fiquei curiosa sobre essa pessoa. Por que não há nada sobre ele? Quando ela começou sua busca, a Chelsea encontrou sua família de primos de segundo grau do condado de Snohomish, os Talbots. Ela conseguiu se conectar e trocar mensagens com as irmãs, mas o irmão dessas irmãs, William Eyre Talbot II, era quase invisível. A coisa mais impressionante sobre William era sua ausência. Ele não tinha presença nas mídias sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha YouTube. Normalmente, ela pensou, as pessoas têm algum tipo de presença na internet, mas não havia nada para ele, e ela achou isso muito estranho. Então a Chelsea continuou seu trabalho de genealogia, adicionando tataravós e construindo galhos de sua árvore. Então, ela participou de um concurso do Ancestry DNA, enviando uma foto sua aos 5 anos de idade, vestida de bailarina no Halloween. Entre centenas de inscritos, a Chelsea foi uma das 2 pessoas a receber um kit do teste de DNA doméstico gratuito.
Ela fez o teste, às vezes conhecido como kit de cuspir, e os seus resultados confirmaram a ancestralidade que ela já havia mapeado em sua árvore genealógica. Então a Chelsea deu um próximo passo crucial. Ela postou o seu DNA bruto do kit em um site chamado GEDmatch, onde os usuários podem compartilhar seus resultados em um banco de dados aberto. A Chelsea passou cerca de 1 hora no GEDmatch. Naquele dia de 2015, depois de enviar seus dados, ela não encontrou nenhum novo membro da família. E então não pensou nisso novamente. Até 2018, quando a polícia bateu em sua porta. 1 ano antes. Em 2017, o detetive James recorreu à fenotipagem Snapshot da Parabon, a empresa em que a Cici trabalha. E essa é uma tecnologia originalmente desenvolvida para militares e muito diferente da prática do sistema de justiça de gerar um identificador exclusivo do DNA lixo de uma pessoa, ou seja, uma impressão digital de DNA dentro das nossas células. A Parabon, ou Parabon, estava trabalhando com as sequências de codificação reais do DNA da cena do crime, o projeto genético da vida, para desenvolver uma descrição física de um suspeito de crime. Resumindo, eles descobriram como criar uma foto de DNA. No condado de Snohomish, essa descrição e imagem atraíram uma enxurrada de novas dicas do público, a maioria delas infrutíferas, e havia algumas que mereciam uma investigação mais profunda. O que James não sabia nessa época era que, naquele ponto, a empresa de Reston, em Virgínia, estava tentando expandir seu serviço de aplicação da lei, trazendo a Cici Moore para fazer o seu trabalho genealógico com os mesmos perfis de DNA ricos em informações que ela vinha usando para suas fotos. A Cici ansiava enfrentar crises de casos arquivados com genealogia genética por anos, apesar de ter sido rejeitada por especialistas forenses céticos em conferências de aplicação da lei e em outros lugares. Mas ela enfrentou outra barreira mais desencorajadora. Os termos do serviço para o banco de dados do DNA do consumidor do Crowder Wilson, em que ela confiava, que era um obscuro mecanismo de busca genealógica chamada GEDmatch, não autorizava o upload de perfis de suspeitos de crimes na época. E ela usava o GEDmatch como uma ferramenta para unir famílias e ajudou a plataforma a crescer para quase 1 milhão de usuários até 2018. De jeito nenhum ela usaria o DNA deles para um propósito que eles nunca imaginaram ou sequer sabia que existia, implicando esses mesmos familiares em crimes. Em vez disso, ela sugeriu que a Parabon começasse a construir a aceitação da solução de crimes de genealogia genética por meio de algo que o site acolheu: identificar vítimas de crimes de John e Jane Doe. Jane e Jane Doe são pessoas que perderam a vida, mas não foram identificadas. Mas antes que esse esforço pudesse decolar, tudo mudou. Outros fizeram o que Cici se recusou a fazer, usando o GEDmatch e 2 outros bancos de dados, para identificar o notório violador, homicida e ladrão em série, mais conhecido como Golden State Killer. A prisão em abril de 2018, nesse caso, e a maneira inovadora pela qual Joseph James DeAngelo Jr. foi identificado como culpado geraram manchetes globais e consternação entre alguns especialistas em genealogia genética sobre privacidade e consentimento. Os proprietários do GEDmatch responderam com um banner no site informando aos usuários que ele havia se tornado uma ferramenta de solução de crimes sem seu conhecimento ou permissão. Na época, o GEDmatch era um pequeno projeto amador executado no sistema de honra e baseado no bangalô de um aposentado na Flórida. Os proprietários não podiam policiar a polícia ou detectar violações dos termos de serviço. Então eles sugeriram que qualquer pessoa que não quisesse que seu DNA fosse usado dessa maneira deveria excluir seus perfis do site. Na opinião da Cici e da Parabon, esse anúncio levantou a barreira ética que impedia suas aspirações de casos arquivados. O gênio estava fora da garrafa e todos sabiam disso, e isso acabaria criando uma brecha na comunidade unida de adeptos da genealogia genética
com alguns argumentando que o aviso não era o mesmo que consentimento. Mas a Paramount tinha 100 perfis de cenas de crime em mãos, a partir do seu trabalho de DNA. E eles estavam prontos para trabalhar ao lado das agências de polícia que estavam clamando para colocá-los na pista e solucionar casos arquivados. O primeiro caso que eles decidiram enfrentar era o de encontrar quem tirou a vida da Tanya e do Jay. E mais uma vez, tudo mudou. Quando a história do Golden State Killer estourou, aquilo foi descrito como um esforço de nível lunar, com meses de tempo e mão de obra por trás de uma complexa busca genealógica. A sabedoria convencional era que não haveria pressa em resolver outros casos dessa maneira, porque os recursos simplesmente não existiam para fazer mais do que um punhado. Isso parecia fazer sentido, mas apenas se você não soubesse o quanto uma Cissy Moore em seu sofá com o laptop aberto poderia realizar. A história mudou rapidamente quando a Cissy se conectou ao DeepMatch e encontrou duas pessoas que compartilhavam DNA suficiente para serem primos, em um segundo grau do indivíduo A, incluindo a Chelsea. Rapidamente, a Cissy conseguiu construir uma árvore genealógica e encontrar o nome da pessoa que ela acreditava ser o responsável. Seu nome era William Earl Talbot, o primo misterioso da Chelsea. Para fazer a prisão, eles precisavam confirmar que o DNA deixado na cena do crime correspondia ao do William. Então os investigadores seguiram o caminhoneiro por alguns dias, até que ele deixou cair um copo. E eles correram para o laboratório da patrulha do estado de Washington no mesmo dia e aguardaram ansiosamente os resultados. A cientista forense Lisa Collins comparou o DNA no copo do William com o do indivíduo A e deu a notícia ao detetive James, que ficou com lágrimas nos olhos. O irmão mais velho da Tanya, o John, foi o primeiro a receber a ligação do detetive James. A imprensa ficou chocada e soube do fato surpreendente que uma genealogista genética se envolveu com o caso apenas alguns dias após a prisão do Golden State. E então resolveu um mistério de 31 anos em 2 horas. A natureza revolucionária dessa conquista logo ficou clara. Isso não foi um caso isolado, foi a onda do futuro. Nem muito complicada, nem muito difícil, nem muito lenta para ser replicada. A genealogia genética não era mais o pano de fundo, era a história. E o James disse, olha, se não fosse pela genealogia genética, não estaríamos aqui hoje. Então William Ward Talbot foi preso em 2018. No julgamento, a advogada dele, Rachel Ford, argumentou que o DNA encontrado na Tanya só podia ser explicado pelo relacionamento íntimo consensual. A defesa era de que não havia evidências suficientes para provar que ele era culpado, além de qualquer dúvida razoável. A promotoria argumentou que o William Talbot tirou a vida da Tanya e do Jay, e eles apontaram para o DNA do William no corpo da Tanya, nas calças, e também o grande fato de que o William morava a apenas 7 milhas de onde o corpo do Jay foi encontrado e os laços de plástico que foram encontrados em todas as cenas de crime. O promotor disse, isso prova a conexão entre este homem e o que aconteceu com eles e a fã. Após um julgamento de 2 semanas, o júri considerou o William R. Talbot II culpado de 2 acusações de homicídio qualificado. Ele foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua. Na sentença do William, a mãe do Jay, a Leona, contou ao juiz sobre sua busca interminável pelo encerramento. Ela disse, sabe, alguns de nós queriam uma camisa ou um suéter. Eu poderia usá-lo para sentir o cheiro do meu filho. E eu ainda tenho aquele suéter dele, velho, na minha gaveta. As famílias do Jay e da Tanya estavam no tribunal, assim como a Chelsea, a única parente do William presente. O pai do William não estava lá, as irmãs dele não estavam lá. E como único membro da família dele, ela estava lá, mas para apoiar as vítimas. Foi bastante emocionante aquela vitória. Rapidamente, a equipe de defesa do William apelou alegando que seu direito a um júri imparcial foi violado porque uma jurada
era tendenciosa e participou da deliberação do caso. Em uma decisão proferida pelo Tribunal de Apelações da Divisão 1 do Estado de Washington, eles determinaram que uma mulher identificada como Jurada 40 exibia um viés real durante seus comentários em voir dire. Um voir dire é um procedimento legal no qual a admissibilidade de provas e jurados é discutida. De acordo com a transcrição, a jurada 40 disse ao Estado e à defesa que a sua mãe havia sofrido muita violência doméstica. Então, quando perguntada se isso afetaria sua capacidade de ser justa e imparcial, ela respondeu: "Para ser honesta, eu sinto que não saberia até que chegasse a hora, mas também tenho uma filha e acho que isso pode desempenhar um papel em como eu poderia me sentir. Se houvesse alguma ação tomada em relação a uma jovem mulher, talvez eu possa levar isso para o lado pessoal e não conseguir ser imparcial." A jurada foi então questionada pelo Estado se ela seria capaz de deixar de lado suas experiências pessoais, incluindo a história de violência doméstica de sua mãe e sua experiência como mãe, em favor de ouvir as evidências do julgamento de Will. Então ela disse: "Eu poderia tentar, não posso garantir nada, certo? É algo que costumo expressar com meu marido, que sempre há vários lados em uma história. E eu sou uma pessoa baseada em fatos. Então posso dizer que darei o meu melhor caso acabe sendo jurada para fazer isso." O caso foi para a Suprema Corte de Washington, que revisou a decisão, e em alegações orais, vários juízes se perguntaram em voz alta por que esse recurso deveria prevalecer, visto que a defesa não havia usado suas inúmeras contestações restantes para remover a jurada. Mas em vez disso, aceitou o painel do júri no registro no momento do julgamento. Infelizmente, a Suprema Corte de Washington, e não é a Suprema, acabou derrubando a condenação, e os promotores então decidiram que planejariam um novo julgamento. Infelizmente, apesar desse revés, há muitas coisas positivas aqui, porque esse caso se tornou o primeiro julgamento de genealogia genética do mundo. Com ele, dezenas de outros casos resolvidos se seguiram, depois centenas. Na última contagem, houve mais de 400 identificações em crimes feitos com genealogia genética, 250 delas pela CICE e sua equipe. Uma nova era de investigação forense de DNA havia chegado. Não dos laboratórios criminais, do Departamento de Justiça ou das universidades de pesquisa, mas do fascínio coletivo pelas raízes. A engenhosidade de alguns cientistas, cidadãos e uma menina deixada para trás em uma lixeira perto da Disneyland. Pois é, pessoal, vamos lá. Antes de eu dar minha opinião, preciso, fazer meus agradecimentos. São 100 episódios. Especificamente, lógico que no contexto todo eu já produzi talvez uns 200 episódios desde essa fase de contar histórias, quando eu me tornei especificamente um contador de histórias verbais, porque antes de fazer casos criminais eu já era escritor, eu sou apaixonado por escrever, então é uma coisa muito interessante poder usar a voz para contar histórias que não são minhas. E eu acho bacana porque eu acabo tendo muito aprendizado com tudo isso. Mas no geral, diferente do Gustavo Report, por exemplo, que não é uma série dividida em temporadas, ela é uma atração focada em minisséries, sagas, histórias independentes, não há uma contagem em particular. Talvez eu faça uma comemoração lá quando chegar em 500 episódios, quem sabe. Mas o Na Mira foi o que deu começo a tudo isso. Até hoje eu me lembro muito bem do primeiro vídeo que eu fiz, do segundo vídeo. Eu escolhi a dedo o final de temporada, da primeira temporada, o começo dessa temporada, o final dessa temporada também, que é um episódio muito, muito legal, especial. E tem sido assim uma experiência muito, muito assim, incrível. E chegar nessa contagem de 100 episódios é impressionante. Principalmente ainda chegar esse ano, que assim tem sido uma coisa revolucionária. Eu pessoalmente não achei que chegaríamos a 100 episódios esse ano, principalmente porque o Na Mira acabou perdendo o ritmo há alguns meses por conta da frequência de episódios do Gustavo Report. Mas essa série ela traz uma individualidade muito particular. E produzir, estar aqui semana após semana, desde que tudo começou no ano passado, e eu acho que assim, o Na Mira ele conta uma história como um todo, principalmente se as pessoas forem assistir, maratonar em ordem cronológica do primeiro episódio, de tudo que está
né, exibido, gravar 100 episódios é muita coisa. É incrível e eu não queria perder essa contagem de jeito nenhum, então eu estava de olho para ver assim, se estávamos próximos e acabou que houve uma aceleração por causa da saga dos 4 de Idaho, onde há uma demanda maior de episódios, então comecei a me preparar para trazer um episódio que eu achasse que poderia trazer vários elementos de sensações e sentimentos, e eu estou muito feliz. Ultrapassamos essa marca, é basicamente um ano e alguns meses depois, e eu fico muito feliz por todas as pessoas que têm estado aqui semana após semana, assistindo, comentando, compartilhando. Isso é muito bacana e eu espero que o canal cresça ainda mais, eu espero que essa série cresça. Eu produzo os episódios aqui com tanto carinho e são histórias que eu gosto porque eu sinto que elas trazem alguma mensagem, que de alguma forma elas vão falar com vocês também como falam comigo. Então eu tenho muito a agradecer, estamos na reta final desse ano, então foi muito surpreendente ultrapassar essa marca ainda em 2022. A segunda temporada ultrapassou a primeira em questão de número de episódios, e ela também trouxe muita diversidade em casos que eu fui descobrindo e que eu fui rapidamente me preparando para trazer e contar aqui. Então eu estou muito, muito feliz e eu tenho a agradecer a todos vocês que estão comigo, a todos que já assistiram esses 100 episódios. Isso é um número muito, muito grande mesmo, e é algo a ser comemorado. Então por isso hoje eu quero comemorar com vocês de alguma forma, de algum jeito, e eu fico contente mesmo por ter chegado a essa linha. Bom, mas vamos lá, na minha opinião. Essa tecnologia ela é muito revolucionária e é uma ciência impressionante. E especificamente aqui, pensando nesse casal novos, em pegar carona com esse homem. E é diferente aqui, porque normalmente quando você vê alguém que pega uma carona, um indivíduo que está sozinho, a gente já vê ali uma desvantagem. Agora, em duas pessoas, em dupla, é realmente chocante saber que eles não conseguiram se defender. Provavelmente eu penso que a maneira como o William acabou realmente inibindo os dois foi por causa que ele provavelmente apontou o seu instrumento para o casal, já que ele deu, disparou uma bala na cabeça dela, então provavelmente foi isso que ele usou para falar, parem agora aí, e aí amarra aquela coisa. Esse é o problema, né? Quando alguém está sob a mira de um instrumento, é difícil conseguir reagir. E é a coisa mais triste, porque é apontar para alguém, e você fala, se ajoelha agora, não se mexe, e aí manda a pessoa amarrar outra, e depois amarra, e você vai... Nossa, sabe, eles não tiveram chance. Eu consigo imaginar que na minha cabeça foi assim, simplesmente. Eles estavam tranquilos, de repente eles entraram no carro dele, ou então o seguiram, sei lá, na van, vai saber, e simplesmente ele apresentou surpresa. Olha, devastador para os pais, devastador para duas pessoas tão novas terminarem a história desse jeito, nessa brutalidade, é assim, imensurável. Esse homem certamente ele é culpado, assim, sem sombra de dúvidas nenhuma. Até porque a defesa dele é ridícula. Ai, foi consensual, né? Que nojo. É impressionante as artimanhas. Eu penso assim, alguém da promotoria cometeu um erro, ou eles não viram que essa jurada poderia ser usada como essa carta na manga, que acabou sendo realmente isso nas mãos da equipe do William, que os juízes realmente falaram certo. Eles estavam com inúmeras contestações, e eles fizeram exatamente o que a Amber Heard fez no julgamento do Johnny contra ela. Eles viram ali que havia uma complicação em um documento relacionado a um dos jurados, e eles deixaram aquilo passar para falar, olha, se caso é impossível, a gente não vai perder. Mas mesmo que seja impossível, não custa nada. Se acontecer alguma coisa que a gente não queira, a gente usa essa carta para tentar anular o julgamento. Que no caso, o jurado não foi suficiente para anular o julgamento da Amber. Mas nesse caso aqui, foi bastante para derrubar o veredito, o que é muito absurdo. Os juízes de Washington não são lá aquelas coisas também, eu já sabia disso, porque um dos primeiros casos que eu fiz aqui no canal, teve um dos primeiros vídeos que eu gravei, ele não foi exibido ali nos primeiros. Eu acabei segurando esse vídeo, ele foi exibido lá pro fim do ano mesmo. Mas na época, ano passado, eu lembro que esse caso, o criminoso em particular,
ele era uma pessoa super perigosa e a legislação de Washington, e esse caso nem é tão assim, tipo, a história era 2000 e pouco, eu acho, não, 2002, por aí. E aí o que acontece? Era um criminoso perigoso, já tinha feito coisas horríveis, ele estava com uma bota de cowboy, e aí, imagina, bota, aqueles bico fino, chutou a barriga da esposa grávida na frente de todo mundo, no chá de bebê, o cara super perigoso, e em Washington ele estava lá livre, leve, solto, a legislação maravilhosa. E aí ele foi pro Texas, fez um horror e acabou que ele foi julgado no Texas e se lascou no Texas, porque se ele tivesse sido julgado em Washington, ele também tinha pego uma pena muito branda. É triste ver isso. Eu achei que assim os juízes poderiam analisar aqui a questão, porque isso foi usado como má fé por parte da defesa. Se eles sentiram que algo estava errado com o jurado, eles tinham a obrigação de então pedir, olha, não, remova, estamos contestando aqui, não, e eles fizeram de propósito isso foi armado, foi pensado, isso é coisa de advogado. A prova de DNA aqui era irrefutável. Eu acho que uma questão dessa com o jurado pode ser válido e é um argumento que deve ser ouvido em outros casos, quando você não tem provas concretas, quando há muita coisa especulatória e circunstancial. Mas aqui não, havia um DNA. Ele falou o quê? Que era um relacionamento íntimo. A defesa disse isso. É basicamente uma confissão de que pelo menos houve um encontro. Já era o suficiente, os jurados viram isso. Mas os juízes, as excelências, fizeram uma leitura diferente. Olha, muito triste, realmente lamentável. Pior ainda para a família ver esse homem sendo solto, depois de saber exatamente o que ele fez. E olha que ele deve ter feito isso com outras pessoas. Porque para ter chegado realmente naquele nível ali de manejo, de amarrar aquilo ali, execução, nível profissional. Aquilo ali é nível profissional mesmo. Então esse homem já deve ter feito uma limpa. Provavelmente era por isso que ele tentava se esconder do mundo, como a sua prima Chelsea anotou. A foto dele tinha que circular no jornal para todo mundo saber aonde essa aberração está, para que as pessoas não cheguem perto dele, porque ele é um perigo. Ele é um perigo. Uma pessoa dessa, que se deu bem, que se safou depois de tudo, com certeza acha que vai se safar de novo, e isso não vai impedir dele fazer alguma coisa de novo. Ai, mas ele tá na cadeira de rodas. Isso não me comove, porque eu já vi muitas pessoas que estavam na cadeira de rodas e fizeram coisas horríveis mesmo assim. Olha, eu vou te falar uma coisa, quando a pessoa quer fazer o mal, não importa a doença, a enfermidade, o problema, o mundo pode estar desabando. Ainda assim, ela faz o mal se ela quiser. William, eu espero que a justiça realmente lhe encontre o mais cedo possível, para que você pague em vida pelo que você fez. Um homem como esse não tem direito à liberdade. É muito triste para as famílias e também para as pessoas que provavelmente já foram afetadas por esse homem, as famílias das vítimas que se foram e ninguém nem sabe que foi ele, e estão sofrendo até hoje em busca de resposta, sem entender, sem solução, sem nada. É muito triste isso. Mas o lado bom é a revolução dessa ciência e de como a genealogia pode fazer a diferença, rastreando o passado para identificar quem fez, quando fez e, na melhor das hipóteses, como tudo aconteceu. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, ou você pode adquirir pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem inúmeras reviravoltas, é escrito em formato roteiro e ele tem uma fluidez muito grande, porque vocês não têm noção de como ele vai, porque a leitura ela é muito dinâmica pelo fato de não ser uma escrita tradicional. O livro vai autografado se você quiser, tem um pôster exclusivo, marcadores, o envio acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. E você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes onde as análises são reportadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde tem bastidores, votações e muita coisa legal que acontece apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Pantera Negra. O sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia. Os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.